Bem, essa é a segunda live de filosofia para o Enem. Esse é o segundo módulo, né, que encerrou já faz um tempo, e agora que a gente está fazendo as questões sobre ética, né? E a gente vai dar uma olhada agora na apresentação. Coloquei a apresentação toda com fundo branco, fica estranho, mas é o jeito de conseguir colocar todas as letrinhas nos seus lugares, porque as questões do Enem de ciências humanas, né, no qual a filosofia foi encaixada, são muito longas, às vezes os textos são muito longos, né? E aí fica difícil de colocar em alguns slides que tenha uma formatação um pouquinho mais encaixadinha, mais bonitinha, mas um pouquinho mais encaixadinha para poder o texto ficar legível para quem for assistir a apresentação. A gente está aqui com Josenilda, Elânia, que estava na outra vez também, né? Acho que Josenilda estava na outra vez, eu nem me lembro se estava ou não. Tinha mais não, gente. Não, é a primeira vez. Primeira vez, né? Teve outra pessoa que foi aluna de Jesus que estava também, né? E aí Raíssa, que não estava na primeira vez, não foi, Raíssa? Tava não, essa é a primeira também. Tava não, talvez aos poucos comecem a entrar pessoas, né? Porque brasileiro não costuma levar a sério a questão do horário. Então, às vezes o cara diz, vou começar às 8, as pessoas não acreditam. É verdade. Não acreditam. Aí quando na minha aula da EAD de letras, acontece muito disso. Né? Eu digo, vou começar às 8. Aí quando dá 8h15, tem gente entrando ainda. Eu sou professor, o senhor não disse que ia começar às 8? Sim. São 8h15, já passou 15 minutos de aula. Pois é, meu amigo. A gente tá dentro de casa, meio difícil de ter desculpa para atrasar, né? Vamos dizer, foi o ônibus, foi não sei o quê. Não teve ônibus, não teve nada. Então vamos lá. Sem mais resenhas, a gente passa logo para a primeira questão. Eu queria que vocês lessem com calma as questões, porque a gente não tem pressa. Não tem pressa, não. Pretendo acabar nem tão rápido, nem tão lento, né? Eu vou ler o enunciado, vocês leiam depois. A gente lê a questão toda e vocês pensam na resposta, para ter uma calmaria na hora de resolver e ter umas dúvidas, que as dúvidas de vocês podem ser dúvidas de todo mundo, né, que é a parte interessante. Esse Enem aí foi justamente a segunda aplicação, a questão 82, foi uma segunda aplicação, não me lembro porque aplicaram 2 vezes, não me lembro, mas foi a segunda aplicação de 2019. 2020, literalmente, não teve questões de ética relevantes, por incrível que pareça. 2020 teve uma mistura de outras questões, ou seja, é muito capaz das questões de ética vir com força em 2021, já que 2020 passou batido e deve ter gerado críticas, né? Olha, Gabriela acabou de entrar na live. Bem-vinda. Vou começar a leitura da questão. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele que interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso, é sua missão, e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo, né? Aí, esse texto aqui eu coloquei em letras miúdas, mas no Enem vem graúdo, vem do tamanho do mesmo do enunciado, a letra, né? Esse é um texto de Foucault. Então, uma das dicas que eu falei da outra vez é vocês, como as questões são misturadas, vocês tentarem identificar as questões de filosofia, né? Logo de início, que é que está tratando, pelo texto. Às vezes, o texto, o autor, às vezes, antes mesmo de ler o enunciado, você lê o livro. Que livro é esse? Às vezes tem Platão, não sei o quê. Então, pronto. Dificilmente vai ser uma questão que não seja de filosofia, né? Se for no dia de ciências exatas, por exemplo, às vezes vem alguma coisa de Platão, alguma coisa de outro filósofo. Aí você sabe que é um texto de filosofia, às vezes, que vão utilizar para outra questão. Mas aí é outra problemática, né? Aí você dá uma lida. Foucault. Foucault é muito usado em filosofia e sociologia, então você já está ligado no sistema, né? Então é procurar agora um enunciado para ver o que ele diz. Ele disse aí que Sócrates era o cara que interpelava os outros na rua e parava para perguntar as coisas sobre se a pessoa cuidava dele mesmo. E aí vem o resto da questão.
O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica, ou seja, é um princípio da filosofia de Sócrates que está presente nessa ação dele de dialogar, segundo o enunciado. E qual é esse princípio? Aí é letra A, examinar a própria vida. Letra B, ironizar o seu oponente. Letra C, sofismar com a verdade. Letra D, debater visando a aporia. E letra E, desprezar a virtude alheia. Tome o tempo que vocês precisarem para ler ou reler a questão, que daqui a pouco a gente resolve ela. 2 minutinhos, rapidinho. Alguém já tem alguma resposta, alguma dica, alguma ideia? Eu estou em dúvida. Eu chutaria entre a A ou... Não sei se D seria uma dúvida inteligente. Mas... Ok. Eu ficaria Mas com alguém ficaria com a A. Isso. Eu fiquei em dúvida também, porque eu não sei se a faz parte do princípio da filosofia socrática. Na dúvida, poderia estar confundindo com outra. Aham. Porque, na verdade, Sócrates, ele não como é que eu posso dizer? Ele não comungava com os sofistas, né? Os sofistas eram Aham. professores de retórica, então eles achavam que os sofistas, eles não eram, eram professores, mas era tipo, eles pagavam, né? No caso de Sócrates, não existia essa cobrança. Ele dava aula aos jovens da época, né? Inclusive foi um dos motivos da sua morte, por não obedecer os deuses da época, e os jovens também influenciavam. Então, por esses dois motivos, por causa da morte dele, que terminou sendo julgado bebendo o veneno da cicuta, não é isso? Então, eu acho que essa letra que fala nos sofistas, eu acho que ela é totalmente tá errada. Desprezar a virtude alheia, eu acho que não, que Sócrates, ele, ao contrário, ele comungava com a virtude, né? Ele achava que a virtude era essencial. Sofisticado, se descartado, ironizar o oponente também. Ele tinha a ironia, né? Que era parte da filosofia dele, a ironia. Aí a gente fica um pouco em dúvida, porque tem umas questões aqui que fazem parte da filosofia socrática. Examinar a própria vida também faz parte da maiêutica, né? A maiêutica. Então, a gente fica só em dúvida. Então, eu descartaria somente sofismar com a verdade. Eu não sei, tá complicado. Porque tem umas fases muito fortes que ele também estabelecia. Aham. Essa questão ela foi interessante no sentido que ela tem um bocado de fuleiragem no meio dela, dá Ela para tá dizer bem assim. misturada, assim. Porque se Essa você for. aporia da letra D seria tipo em relação a uma questão sem saída? Tipo, chegar em uma questão que não tem saída, Exato, tipo, uma verdade exato, ali suprema. exato. Qual é a questão? Essa
essa questão aí, ela lasca muita gente que estudou muito, por incrível que pareça, né? Porque quase todas as opções fala alguma coisa que se o cara verdade. estudou muito assim, se É, você pegar pela memória, você pode relembrar ou ter alguma coisa a ver com o que Sócrates ou a vida dele tem. Então, tipo, ela te examinar força, pela própria vida te faz induz ao parte, erro. né? Ela te induz ao erro. Por quê? O Né? debate Aí, visando a por o que acontece? Na letra B, por exemplo, ironizar o seu oponente. Né? Aí você lembra do método da socrático, que é ironia, da ironia e que é a da maior. maêutica. É, Aí você fica, eita, pode ser esse. Aí já ficou uma dúvida, né? Aí lembra, sofismar com a verdade. Aí você lembra, não, mas Sócrates não. A ideia dele não era sofismar, mas sofismar quer dizer assim, você fazer um argumento falso de propósito. É um e argumento sofismar é fazer isso. combina com a ironia, não é isso? Não, aí já você teria que dar um jeito de descartar isso aí, porque a É, ideia do sofismar com a verdade, nesse caso aí, caberia mais para o sofista. Aí é segue. verdade. Aí, debater visando a aporia. Na verdade, o debate socrático, Raíssa, chega à ideia de aporia, sim. Em muitos casos, quando você pega os primeiros livros de Platão, né? Que é quando ele é muito jovenzinho ainda e ele está meio que praticamente puxando pela memória e descrevendo o que Sócrates fez, né? Então você vê muitos autores, estudiosos de Platão dizem que ali não tinha tanta originalidade, não era muito Platão, entende? Era muito o fã de Sócrates. Aí o que acontece? Dizem que muitos dos diálogos de Sócrates chegavam justamente a canto nenhum, que é a famosa aporia, que é você debater, debater e não chegar a uma solução. E foi isso que Platão superou como filósofo, que disse assim, não, a gente precisa encontrar um jeito de sair desse processo de aporia. Ele inventou um novo método, um outro modo mais eficaz do que o de Sócrates, para poder chegar a um conhecimento mais preciso. Entende? Aí, só que isso tem a ver com Sócrates. Aí você fica, eita porra, me lasquei. Desprezar a virtude alheia, como o Josenildo falou, não é o caso, porque é justamente o contrário. Ele visaria a virtude, a busca da virtude. Diferente dos sofistas, que a virtude para um sofista seria Isso, exatamente. a arte de dialogar, de falar bonito, etc. E tal, Aham. tem isso. Mas qual é o truque? O truque que está nessa questão específica é o enunciado em si. O enunciado fala dessa ideia de te ocupas de ti. Né? Isso aqui É uma tem pergunta, a né? ver com aquela velha frase que era do oráculo de Delfos que ele utilizou. Qual é a frase? Vocês lembram? Ele utilizava muito. Eita, agora me A frase fugiu. ficou marcada como de Sócrates, só que não é dele, é do oráculo. Na verdade, uma frase não é nem do oráculo, para ser bem preciso mesmo, não é do oráculo. É uma frase, uma das frases que ficavam escritas no oráculo Conhece-te de a ti Delfos. mesmo, né? Isso, Conhece-te a conhece-te a ti mesmo. isso. Era uma das frases que ficava escrita no oráculo de Delfos, que era uma É, das frases dos sábios. Aí parece que tinham 7 frases, uma coisa desse tipo. A frase é incompleta, inclusive, é conhece-te a ti mesmo e conhecerás o todo e os deuses. Se eu não me engano, isso. é essa a expressão. Só que ficou só o conhece-te a ti mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo lembra o quê? Né? Como um princípio. Dizem que Sócrates adotou isso como um princípio. Eu conhecer a mim mesmo, é fazer uma espécie de autoexame. Autoexame no sentido de examinar como é que funciona a virtude, o viver bem, o ser É honesto, tipo a etc. maêutica, né? Tipo a maêutica. São ideias que saem de dentro de nós, né? São Exato. ideias finais, né? Exato. Aí ele, nesse processo, ele ajudava, segundo reza a lenda e os próprios interlocutores, nesse processo de examinar ele mesmo, ele examinava os outros, né? Que era um processo de diálogo, eram duas mentes debatendo. Por isso que às vezes não chegava em canto nenhum. Chegava uma aporia, porque às vezes era ele puxando de um lado e ele dizia que não sabia de nada, o outro tentando brotar outra ideia, que é a maêutica, né? De sair outra ideia e não saía canto nenhum. Então,
esse processo fundamentava, no final das contas, era o exame, era um princípio de examinar a própria vida. Né? Por Exatamente. Eu isso estava que, aproveitando dessa letra A. por isso que esse cara, ele é tão famoso na história da filosofia, por quê? Porque ele se torna Sócrates, praticamente nosso Jesus Cristo, né? Que ele foi morto, você olhar direitinho, uma trama semelhante, né? De uma forma laica, mas é semelhante, que ele foi um cara que apareceu do nada, pobrezinho, ele não tinha posses, não queria dinheiro, né? Só que ele era cheio de fuleiragem, tomava uma cana retada e tal, mas, Só que enfim. ele tem um processo bem importante nele, que ele tentava, através da maêuca, subtrair as respostas das pessoas. Ele tentava, através da ironia, né, fazer com que o jovem despertasse esse desejo do diálogo, né? Ele Pois é, incitava os jovens. aí ele acaba, alguns filósofos cristãos viam nele como fosse um pré-Jesus, nesse sentido Isso também. é Porque comparado a ele. se você comparar o que ele fazia nesses diálogos, era como se fosse uma pregação. Né? Só Isso, que ele não pregava nada. O que ele pregava de fato? O autoconhecimento, se você for olhar isso. direitinho. Ele fazia com que o Examina. jovem despertasse esse conhecimento, só que ele sabia, só que o jovem, ele começa a se libertar na época, só que isso ocorreu de uma forma bem interessante, o jovem começou a se questionar, a criticar, e isso não foi bom para o próprio Sócrates, né? Porque ocasionou a sua própria condenação também, né? E E esse também fim existiu várias trágico. ideias, como a mãe dele era parteira, né? Então, uma vez ele foi ajudar a mãe dele a fazer um parto. Então, quando ele viu o próprio ato, ele disse: se uma criança pode nascer de dentro da mãe, por que que a ideia não pode nascer de dentro da pessoa, né? Porque Mailco, na verdade, significa parto de ideias, né? Exato. E esse fim trágico de Sócrates, né? Ser É, condenado à morte, faz essa semelhança, né? Porque ele foi voluntário até, em certo sentido, se matar. Aí isso, parece, lembra essa história toda de Jesus, etc, né? Enfim, dentro dessa resolução ele se torna importante por isso, que ele quebra um paradigma, que era o paradigma de estudar a physis, o mundo físico, e isso. começa essa ideia de autoexame. Então, toda vez que a gente vai lembrar de Sócrates sobre ética, a gente tem que lembrar desse diálogo do método socrático e dessa ideia de autoexame. Quase sempre aparece alguma coisa desse tipo. Quase sempre. Beleza? Passar para outra aqui, que já não é mais Sócrates, é do mesmo ano, só que agora foi o regular, que é uma questão sobre que do texto aqui, ó, é um texto de Derrida, Jacques Derrida. Né? A gente já trabalhou isso em aula no terceiro ano, eu vou reler. Então, o terceiro ano já sabe a resposta, né, o pessoal do terceiro ano. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele, de maneira singular, chamando-o, portanto, reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle de fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política depende disso, toda uma ética se decide aí. Esse trecho aqui de Jacques Derrida, né, falando justamente da ideia do acolhimento do outro, dando um reconhecimento, em certo sentido, um reconhecendo-lhe, como tem aqui, né, reconhecendo o outro pelo nome, mas sem que com isso seja um fichamento, né, como se fosse um maloqueiro, um marginal, como, sei lá, você for pego numa fronteira americana tentando passar do México para os Estados Unidos. Quando você for pego, você não vai ser acolhido, né? Você vai ser fichado e mandado de volta. No mesmos pés, dá para dizer assim. Geralmente, se eu não me engano, só a condição é só quem tem criança, né?
Mulheres com crianças que ficam, homens se lascam. Mas, enfim. Então, pegaram esse trecho aqui de Derrida para falar do quê? Do contexto migratório. Tem aqui, ó. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de, aí, letra A, anulação da diferença, letra B, cristalização da biografia, letra C, incorporação da alteridade, letra D, supressão da comunicação, letra E, verificação da proveniência. E aí, qual é a alternativa? Dá uma lida aí, rapidinho responde que eu última. E aí, chegaram à resolução? Peraí. Eu acho que é essa aí. Eu cheguei a sentir dúvida pela C, mas... Oi? Chegou a qual? Eu cheguei a pensar na C. Você que já falaram C, Eu acho foi? que é a A. Que é a anulação porque- da... Quando ele fala de incorporação da alteridade, eu acho que em relação do contexto migratório, tem uma parte disso, né? Porque, se eu não me engano, a alteridade fala dessa experiência, né, com contato com o outro, eu acho. Eu entendi dessa forma. Mais alguém? Eu acho que é a A, que é a anulação da diferença, né? Você não... Quando ele diz, como você se chama, né? Você não vai estar sendo diferente. Seria uma hospitalidade. Eu creio que isso, eu não tenho certeza, mas eu creio que é a A. Vamos ver, né? E aí, mais alguém? Joyce, B. Né? No, no enunciado, tem duas alternativas que faria fácil de eliminar logo, porque o enunciado dá uma dica, que seria a D e a E. Né? Primeiro, essa ideia de supressão da comunicação. Supressão é meio que eliminar, né? Reprimir. Então, não é essa a ideia que está aí, dessa ideia de hospitalidade. Não seria o contrário, né? E a letra E, verificação da proveniência. Mas é justamente isso que ele fala logo no começo, de não ter essa ideia de verificar de onde vem, acolher o outro, no sentido de acolher pelo nome. O nome sem ser um inquérito policial, que é essa a ideia dele, né? Como ele fala aqui, um inquérito policial, um fichamento, né? Uma ideia de colocar a pessoa, qual é o nome, identidade, onde é que você veio, nacionalidade, não sei o quê, endereço, você tem endereço fixo aqui, não sei o quê.
É esse tipo de pergunta que se faz com o imigrante ilegal, né? Seria uma ideia do imigrante ilegal. E esse contexto europeu de imigração ilegal é muito, muito louco. A gente não percebe isso aqui, por exemplo, na Paraíba, que a gente está bem longe das fronteiras com os outros países, né? A gente está um bocado longe. A gente não vê essas coisas acontecendo, apesar de que em João Pessoa está cheio de venezuelano, que foi acolhido, né, no programa governamental, de fato. Né? Alguns vieram bater aqui, você encontra no meio da rua um bocadinho. Mas é diferente de você estar, por exemplo, como na Itália, que chega os barcos, né? Chega a galera vindo da África, vindo de outros cantos, é meio complicado. Né? Ali é outro tipo de contexto mais específico, mais radicalizado, por causa de questões, diferenças culturais graves. O que acontece? Esse tipo de problema aí vai ter a ver justamente com o que a Raíssa falou da ideia de ética da alteridade. O que é alteridade? A alteridade é o modo próprio de ser do outro. O que é que isso significa, esse palavrão? Né? Esse palavrão significa assim: a filosofia passou muito tempo prezando a ética sobre o que é que os seres humanos tinham de comum. Né? O que é que a gente tem de comum? Vamos pensar o que a gente tem de comum para poder a gente lidar com o outro de uma forma boa, lidar bem. Né? Mas, no contexto do século XX, houve mudanças no pensamento ético que começou a questionar justamente a ideia de identidade e começou a pensar a questão das diferenças, ou seja, como eu vou incorporar o fazer o bem ao outro, o lidar com o outro de uma forma ética, e o outro sendo radicalmente distinto de mim, muito diferente do que eu sou. Ou seja, lidar com a diferença do sentido próprio, né? Ou seja, o outro enquanto outro, como radicalmente diferente, como o estrangeiro. E mesmo assim eu não lidar com o outro no sentido de pré-julgamentos. Por isso que eles chamam ali, naquele comecinho mesmo, hospitalidade pura. É nessa ideia de acolhimento do outro enquanto diferente, porque é diferente do jeito que ele é. Né? Isso é uma coisa muito difícil de fazer, de fato. Né? É uma coisa muito difícil de fazer. Então, dentro dessas alternativas, quando você pensa no contexto de ética da alteridade, aí o próprio termo alteridade, o outro, que fala aqui o tempo todo no contexto, leva à resposta da letra C, no sentido da incorporação do outro. Né? Se colocasse assim, incorporação do outro, ficaria mais fácil de responder a questão, mas colocaram da alteridade, o conceito de autoridade já para ter uma espécie de pegadinha aí, porque ficava um pouquinho mais complicado de responder, né? E a ideia de anulação da diferença é justamente o que esses filósofos como Jacques Derrida e Manuel Levinas tentam lidar, que é justamente a ideia de não anular as diferenças, é lidar com as diferenças, é fazer o contrário, lidar com as diferenças, aceitar o outro do jeito que o outro é. Essa é a complicação de tratar com a ética da alteridade. Beleza? É um pouco esse texto aqui, essa questão aqui, muita gente errou. Não fiquem aperreadas, não, porque muita gente errou essa questão aqui, porque era uma questão, como é que eu posso dizer, diferente do que estava caindo nos outros anos. É daquele tipo de questão que ela pega a pessoa de surpresa, porque muita gente lendo isso aqui, por exemplo, tem só Derrida aqui. E no contexto, na escritura do texto aqui, não fala filosofia. Não tem a palavra filosofia, em canto nenhum aqui. Aí muita gente achou que era simplesmente uma questão de geografia. Achou que era uma questão de geografia. Fez fronteira, estrangeiro, outro. Oxe, migração, pô, é geografia. Então, letra A. Aí errava. Porque não estava lidando com a interpretação do texto e com o contexto que leva em consideração essa ideia de alteridade. Beleza? Foi uma pegadinha mesmo, essa questão. 2019. Que é um pouquinho mais difícil. Então, vamos embora. Questão
Enem 2019 também, questão 58, vai falar de Santo Agostinho de Hipona. Vamos lá. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim. Considera-se considera-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso não seria não seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim ao qual lhe foi dada? No texto, o que é que Agostinho está falando nesse arrudeio todinho? Esse arrudeio para dizer assim, que a vontade foi dada para o homem, mas ela não foi dada para o homem no intuito de pecar. Porque se ela fosse dada no intuito de pecar, se o cara pecasse, ele não poderia ser punido. É basicamente isso que ele está falando. Basicamente isso que ele está falando. Só que ele arrudeou que só pô. Porque o bicho era... Ele escreve assim, arrudeando, floreando, deixa o negócio mais bonitinho. Né? Aí vamos lá. Neste texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, né, o famoso Santo Agostinho, sustenta que a punição divina tem como fundamento letra A, desvio da postura celibatária. Letra B, insuficiência da autonomia moral. Letra C, afastamento das ações de desapego. Letra D, distanciamento das práticas de sacrifício. Letra E, violação dos preceitos do Velho Testamento. E aí, qual é a resposta? Um minutinho. E aí, Maria Eduarda já deu uma resposta, não foi? Eu chutaria Olha B aqui. também, vice. Só pela questão que ele fala da insuficiência da autonomia, porque no texto ele fala justamente, tipo, quase isso, né? Que você tem ali o direito de pecar ou não, mas não significa que você tem que usar isso para pecar. É basicamente a autonomia que você não tem para fazer. É basicamente você seguir aquilo que é determinado para você seguir. Só que, né? Assim, acho que é isso. Eu chutaria B. É justamente isso, né? E é complicado, né? Quando a gente olha nos olhos pela ótica atual. Agostinho escreveu isso século, se não me engano, 4, 5 depois de Cristo. Então, naquela época, fazia mais sentido dentro daquele contexto esse tipo de pensamento. Mas se você olhar hoje, com todos os adventos do que a gente já aprendeu, só pela ética mesmo, não falando nem de ciência, nem de outra coisa, não. Dos avanços que teve da discussão da ética, fica um pouco complicado você falar assim. Não, é como se ele estivesse dizendo assim, você é livre para fazer o bem. É basicamente isso que ele está dizendo. Se for fazer o mal, aí você vai se lascar, meu amigo. Aí não. Aí a gente não. Aí você vai ter que se lascar mesmo. E sofrer todas as sanções, as punições de um pecador. Né? Então é meio complicado. Então, dizer assim, então de fato eu sou livre mesmo.
se eu não sou livre para fazer o que eu quiser? É basicamente isso. Ele, não. Tem um livro dele que fala também sobre o livre-arbítrio, né? Ele tem um livro falando sobre livre-arbítrio. Ele é um pais Isso. dessa ideia, conceitualmente falando, né? Conceitualmente falando, ele é um dos caras que delineia essa ideia bem bonitinha do livre-arbítrio. Ele vai dar até uma resposta continuamente a isso aí, essa ideia de O que é o mal, né? O bem. na Qual é a verdade, ausência do bem? o mal é a ausência de bem, então é a sua alma, a sua Isso. vontade que é inclinada para as coisas materiais, então você vai se inclinando para as coisas materiais e peca. Mas tudo foi feito de uma forma boa Na por verdade, Deus e para ele não você. existe o mal, né? Existe só o bem. Quando está o bem, o mal está ausente. Então a gente não nomeia o mal como substância, né? É exatamente isso Pois que ele é. quer explicar. É ausente. Aí, no resto das alternativas, não tem algo que te leve a pensar diretamente em Santo Agostinho. Né? Tem muita coisa a ver com a Igreja Católica. Né? Mas Santo Agostinho, propriamente dito, você não encontra tanta coisa. Então, a resposta fica mais fácil de ter uma probabilidade alta. E quando você fez feito o Elânia fez de interpretar o texto, só interpretando o texto, às vezes você consegue arrancar a resposta, que é justamente essa ideia de insuficiência moral. Porque você é livre para. Sua vontade seria livre para fazer o bem ou pecar, mas se você pecar, você se lasca. Então você não tem, de fato, uma autonomia. Uma autonomia não tem no sentido bruto, como a gente entende na modernidade, não teriam autonomia. Então é mais ou menos essa ideia da resposta em Santo Agostinho. Então, a gente já passa para... Ele passa por vários seitos, né? Maniqueísmo, pelagianismo, né? Então ele não buscou a religião em si, como se buscava, como se encontrava Deus. Como ele foi um homem muito devasso antes de ser bispo de Hipona, né? Então, ele passou por vários seitos, maniqueísmo, a existência entre o bem e o mal, passou por pelagianismo, depois de uma homilia de Santo Ambrósio, foi que houve uma conversão, né? De Santo Agostinho através de sua mãe, Mônica. Então, ela passou 20 anos rezando pela sua conversão, e logo após o bispo de Hipona assistiu a homilia dele, logo após a sua morte, ele assume o lugar do bispo de Hipona. Então, ele se torna bispo, né, e doutor de Hipona. Como ele é um africano, né, então ele se dedicou totalmente ao cristianismo, que ele fez, inclusive, muitos livros, né, a própria biografia dele também está no livre-arbítrio, está entre o bem e o mal, cidade de Deus, cidade dos homens, né, ele faz também a própria biografia, a vida dele desde criança. Então é bem interessante essa história de Santo Agostinho, como ele veio chegar a conhecer o verdadeiro sentido, né, da vida. É bem interessante. Ele consegue fazer todo um apanhado geral do que acontecia da época, inclusive da própria vida. Por isso que ele se torna um grande pilar, né? Porque ele consegue se tornar uma referência, propriamente dito, né? Por causa da própria história dele, pregressa de ser, né, bastante maloqueiro, dá para dizer assim, antes de ser uma referência. Ele ter passado, né, por um monte de canto, ele consegue fincar isso muito forte na história da teologia católica e da filosofia também, né, com alguns questionamentos que ele tem interessantes. Exatamente. Né, sobre isso. Aí, a gente está agora na questão sobre Kant. Texto, aquele tipo de questão que vem dos textos, né? São dois textos que vêm. É recorrente acontecer questão desse tipo, dois textos caírem. O primeiro texto é o texto de Kant, da Crítica da Razão Prática. Lembrando que Kant tem 3 textos que são pilares, que são sequência, né? A Crítica da Razão Pura, que foi um boom dentro da história da filosofia.
a crítica da razão prática e a crítica do juízo. É nessa sequência que ele lança os livros. Esse aqui é o segundo, no caso. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Esse é o texto de Kant. Aí aqui é outro texto que é um texto de poesia, né? Parafraseando Kant. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado do céu dentro de mim. Ou seja, ele meio que inverte a proposição de Kant, né? Ele inverte a proposição de Kant aqui de uma forma parafraseando para tirar onda, né? A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Qual é a ideia central? As ideias centrais são duas, né, nesse caso, e o texto, e todas as alternativas têm isso, tem duas, né? Tem alguma coisa e outra, alguma coisa e outra. Duas ideias centrais do pensamento kantiano. Aí, letra A possibilidade da liberdade e a obrigação da ação. Letra B, a prioridade do juízo e a importância da natureza. Letra C, necessidade da boa vontade e a crítica da metafísica. Letra D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. E letra C, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. E aí, dá uma lida de novo nas alternativas, que essas alternativas estão cabulosas, para tentar responder a essa questão. Um minutinho. E aí? Chegaram a alguma solução, alguma ideia? Chegou a alguma alternativa? Não, velho, tô tentando analisar ainda. Porque quando ele fala de sexo, esse negócio, né? Não necessariamente pode ter outro sentido, né? Aí confunde. Uhum. É. Como eu tô em dúvida, mas eu chutaria A, só para não dar, tipo, sentido de natureza, esse negócio, Eu acho quando que ele é fala a, do céu. Eu chutaria. a possibilidade da liberdade, mas a gente também tem a obrigação da ação como sendo a lei moral, né? É uma liberdade entre aspas, a gente tem que estar submisso à moralidade, à lei. Eu creio assim nesse aspecto. E aí, mais alguém? Esse tipo de questão é daquelas bem, bem miserável, para a gente se confundir todo. Porque a questão vem com as respostas de duas partes, né? Então você precisa analisar uma, analisar a outra e ver se encaixa na questão. Ver se encaixa na questão. Aqui, quando Kant fala as duas coisas, enche o ânimo de admiração e veneração, né? O céu estrelado sobre mim
e aí parece que ele está falando no sentido metafórico, o céu que poderia ser outra coisa, como é na segunda alternativa aqui no segundo texto, mas ele está falando do céu mesmo, céu propriamente dito, né? O céu como elemento físico do mundo. E a lei moral dentro de mim, né? Quando a gente lembra do que Kant fala de moralidade, a gente lembra do imperativo categórico, a ideia de imperativo categórico em Kant, que é aquela ideia de que a gente tem que fazer a nossa ação que, tal como ela, através da nossa vontade, tal como que ela se torne uma espécie de lei universal. Ou seja, a nossa ação se torne uma espécie de lei que possa ser seguida por todas as pessoas. É a meta do imperativo categórico. Então, para Kant, acontece uma coisa bem complicada, né? A gente precisa, ele diz isso bem claro depois de um texto chamado Sobre Educação, que a gente precisa de educação para poder se tornar um ser moral, senão a gente vira um bicho. Ele deixa bem claro isso, ou seja, a gente precisa dessa ideia de lei moral. Lei, o que Kant fala de lei é no sentido de ser mais rígido, porque para ele, ser humano, quando não tem essa rigidez, essa disciplina, a gente se torna um bando de avacalhado. Ele acreditava nisso, né? Que a gente não pode ficar muito solto em termos morais, não, senão não dá certo. Nesse sentido, ele era um grande moralista. Se a gente for olhar direitinho, ele era um moralista. No sentido que ele quer que a gente faça algo bem certinho, bem na rédea, né? Então, quando a gente olha para as alternativas, o que a gente vai procurar, né? Dentro dessa ideia do Kant. Algumas das alternativas aqui tentam vir para complicar as possibilidades de resposta, né? Por exemplo, precibilidade do empírico. Aqui já seria falso desde o início, porque está dizendo que não precisa da experiência. Você sabe o que significa precibilidade e empírico, você sabe, está errado isso aqui, aí já descartaria. A prioridade do juízo, ou seja, ele está tentando dizer que o juízo seria essa capacidade de julgar independeria da experiência. E também está errado, porque depende da experiência. Essa capacidade de julgar, ele depende da experiência. Necessidade da boa vontade. Kant também não fala dessa necessidade da boa vontade. A gente precisa justamente da lei moral para poder agir corretamente, gostando ou não. É mais ou menos isso que Kant ia dizer. Por isso que a lei tem que ser rígida nesse sentido, a lei moral, a moralidade. Porque isso aí, se a gente deixar simplesmente pela nossa vontade, a gente faz bosta. Mais ou menos que Kant acreditaria. Então, a gente já jogaria fora algumas dessas alternativas. Aí vocês ficaram em dúvida na letra A. Né? Ficaram em dúvida não. Disseram que achavam que seria a letra A. Né? A possibilidade da liberdade e a obrigação da ação moral. Essas duas aqui, elas não preenchem esse critério, justamente que quando ele está falando o céu estrelado em mim, ele está falando do mundo. Como é que Kant entende o mundo? O mundo para Kant é fenômeno, é aquilo que aparece, é aquilo que nossos sentidos nos mostram. Então, isso remete à ideia de mundo, a justamente essa ideia de fenomenalidade. Qual é a pegadinha que está na questão? Eles inverteram aqui, né? Primeiro, Kant está falando de o céu estrelado em mim, está falando sobre o mundo como fenômeno. Só que só aparece na segunda parte do enunciado, né? E a lei moral em mim, a interioridade da norma, aparece no começo, ou seja, ela teve uma inversão. A alternativa correta é a letra A, que contempla esses dois pontos. Para Kant não existe essa ideia de obrigação da razão, até onde eu lembro, né? Obrigação da razão, não da ação, perdão. Não me lembro disso, de ser obrigado a agir, essa obrigação à ação em Kant, não. Essa ideia de interioridade da norma é justamente essa ideia de lei moral em mim, como ele diz, e o céu estrelado, a fenomenalidade do mundo. O mundo é visto como um fenômeno, aquilo que aparece. Por isso que a pegadinha, porque cruzou as duas partes, ficou mais difícil de ver. Por isso que é difícil essa questão do Enem, né? Mas essa questão muita gente acertou ainda, por incrível que pareça, mesmo com essa ideia
esse cruzamento aí, que ficou um pouquinho mais complicado de olhar a alternativa correta, mas foi isso. Então vamos lá, esse aqui foi uma questão, caiu duas, eu acho que em 2018 e o 2013 caiu uma questão bem parecida sobre Epicuro, né? Joyce está perguntando o que é empírico. Empírico é aquilo que se adquire pela experiência. Empiria vem do grego de experiência. Experiência, né? Aí Kant, diferente de outros filósofos, ele vai dizer que o conhecimento depende da experiência, mas ele não se origina na experiência. Ele depende da experiência, meio que com um pontapé inicial, só que a produção do conhecimento, de fato, faz parte de um mecanismo que forjaria a nossa mente. Ele vai chamar de categorias, entendimento, aí tem toda uma complicação que a gente não vai olhar agora, quando a gente for discutir teoria do conhecimento, a gente vai olhar. O que ele vai dizer basicamente é que o mundo nos fornece um material e nossa mente processa esse material. Basicamente isso. Diferente do que os empiristas diriam. Os empiristas diriam que o mundo fornece todo o material e a nossa mente só faz catalogar. Cataloga, separa em partes semelhantes, por exemplo. É mais ou menos o que os empiristas diriam. Kant vai dizer que não funcionaria assim, não. Se fosse assim, a gente nunca chegaria a um conhecimento preciso das coisas. A gente vai discutir isso com carinho. Na próxima live, acho que já é semana que vem, já dá para fazer, que é sobre teoria do conhecimento, né? Que eu estou gravando as aulas, dispondo. A gente deve encerrar ainda semana que vem, segunda ou terça. E quarta, eu acho que dá para ter outra sobre isso, quarta ou quinta. Enfim. Aí a gente vai olhar agora a questão 2018 de Epicuro. A quem não basta pouco, nada basta. É uma questão sobre Epicuro, retirada do livro dos Pensadores. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Ou seja, ele está falando de uma virtude. Qual é essa virtude que a máxima de Epicuro fala? Epicuro fala na virtude da moderação, né? Tudo para ele teria que ser moderado, e não uma coisa exagerada. Por exemplo, se você bebe um copo de água e te dá prazer, isso é moderado, isso é bom para você. Mas se você bebe um balde d'água, isso vai te ofender, consequentemente, você vai passar mal. Então, para ele valoriza muito a ser a agir com moderação, não é isso? Então, tem uma alternativa aqui que é bem parecida, né, com a filosofia epicurista. Então, ele vai falar da temperança marcada pelo domínio da vontade, né, que eu acho que vai caber nessa filosofia epicurista, né, o domínio da vontade, você dominar, fazer tudo com moderação. Essa é a virtude epicurista. Ok. Alguém tem mais alguma alternativa? Chegaram a ler? Essa questão é bem curtinha, né? Aquelas que a gente... Oi? Eu chutaria C também. C também, né? Essas aquelas questões que, dependendo da situação, você marcaria logo. Oi, mais alguém? É porque só em conhecer a filosofia epicurista, quando ele fala de moderação, aí você já vai em cima da questão, né? Porque o agir é de acordo com a vontade, mas uma vontade bem moderada, né? Nem frio, nem quente. É uma coisa bem focada naquilo para que não se prejudique. É tipo ele dizer assim, tudo demais, tudo exagerado demais prejudica, né? Tudo exagerado demais vai providenciar uma consequência muito ruim para o ser humano. Então, ele tem que agir de uma forma moderada em todos os sentidos da vida. Isso é a filosofia epicurista. Tirando a letra A, que essa letra A, a virtude da esperança, ela tem muito mais a ver com
os filósofos cristãos da Idade Média, né? Que é fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes cardeais para um cristão, né? Tirando essa primeira aqui, que você, lembrando disso, mataria logo na hora. Mesmo só pelo conhecimento do senso comum sobre o cristianismo, por exemplo. Essa ideia de esperança não casa muito com o grego. Você lembrar do período helenístico, é um período grego. Só que uma das alternativas que poderia confundir seria a letra E, que é a prudência. Porque os gregos falam de prudência desde o tempo de Homero. Né? Seja prudente, seja prudente. Só que o que é ser prudente? O prudente, para o grego, é o metron, tem a ver com metron, que é o equilíbrio das emoções. Não é isso exatamente o que Epicuro quer. Né? Epicuro está com a ideia, essa ideia do período helenístico tem a ver com autarquia, ou seja, do autodomínio, né? E da ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Mas, principalmente, vai ter a ver aí com essa ideia de autarquia, né? Ou seja, o cara que, como está na frase, se nada em pouco basta, então ele nunca vai estar saciado. Ou seja, vai sempre querer mais, querer mais, querer mais. Ou seja, a vontade dele vai ser algo que vai lhe destruir. Portanto, uma virtude que seria casada com essa ideia de epicurista é justamente a ideia da temperança marcada pelo domínio da vontade. Em 2013, teve uma questão bem parecida com isso. Era um texto mais longo, de Epicuro, mas tinha a ver com os desejos. Engraçado que nesse ano, 2013 não, foi 2013 não, foi 2000 e, acho que 2015. Os desejos não moderados, né? 2015, se eu não me engano, foi 2013 não. Eu tinha dado aula na semana, eu dei aula na quarta, caiu no domingo, exatamente igual, assim, a questão. O pessoal ficou tirando onda. Para ele, o prazer, ele existe num simples copo d'água. Você bebe um copo d'água, sacia sua sede. Isso é o que dá prazer. Mas tudo que vem além do prazer, algo exagerado, isso te dá um desconforto. Então, a filosofia dele é focada nessa moderação. Porque muito prazer também causa dor. É uma coisa que as pessoas não têm uma dificuldade imensa de lidar com isso, né? Ele não lida com isso muito bem. Exagero, não. Eu trouxe essa ideia, essa questão mais como ilustração do Epicuro, porque ela é bem curtinha, mas tal como eu falei em política, um dos caras que mais cai em política é Maquiavel, por exemplo. Só que Maquiavel é um pilar forte, então é capaz que ele caia de novo. Não é muito difícil dele deixar de cair. Né? Mas Epicuro, Filosofia política. já caiu umas 2 vezes, é mais fácil que caia, não Epicuro, propriamente dito, mas alguém do período helenístico. Por exemplo, um estoico, como Sêneca, que já vai falar também dessa ideia de domínio das paixões, da autarquia, etc. Vai cair algum cara como Sêneca, como Marco Aurélio, como Cícero, vai cair uma galera desse lado. Vai cair algum. Se cair algum helenista, eu acho que cai mais ou menos desse sentido. Talvez um cético, mas Epicuro eu acho difícil. Mas é bom entrar nessa ideia de que é necessário lidar com esses desejos. Né? E o Epicuro lida com os desejos de uma forma, como Josenildo falou, mais moderada. Os estoicos querem a eliminação dos desejos. Eles são radicais. Né? Eliminação dos desejos, propriamente. E os cínicos, não. Eles não andam de acordo com as leis da sociedade. Eles vivem do jeito que ele quer. Eles vivem como cão. Cínico quer dizer viver como cão, né? O que ele tem vontade de fazer ali, ele faz. Ele não quer saber de quem está achando ruim ou bom. Ele é a vontade dele. Ele faz onde ele quiser. Se ele quiser chegar na praça e tomar um banho lá, ele toma livremente. Ele não quer saber quem está se portando ou não. Então, ele vai ao contrário da natureza. Ele quer viver conforme ele quer, como cão. Livre, sem prestar conta a ninguém. Isso é a verdade. E é justamente esse povo aí que eu acho mais fácil de cair do que repetir Epicuro. Acho difícil repetir Epicuro. Mas esse povo aí do período helenístico é muita gente.
na verdade, né? Eu só, em aula mesmo, eu falei de pouco, mas tem muito mais gente. É Produziu verdade. mais gente, só que tem os mais famosos e os menos famosos, né? É, Aí, mas é bom estar ligado nesse período, é um período importante da história da ética, muito importante. Aqui é uma questão 2017, a gente já está chegando no final das questões, é uma questão interessante, tá? De um livro de introdução à filosofia moral, né? Aí vem o enunciado. A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é uma tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Quem viu a aula sabe que Bentham, que ele está falando aqui, ela está falando, é Jeremy Bentham. E a teoria dele é o consequencialismo, que depois foi aprimorado por John Stuart Mill e virou o utilitarismo. Essa ideia de promover a maior quantidade de felicidade para o maior número de pessoas pelo maior tempo possível. E Stuart Mill acrescenta com o menor desconforto possível. Ele acrescenta essa cláusula, porque você poderia tentar promover maior felicidade para o maior grupo por maior tempo e ter um desconforto colateral. Então, o Stuart Mill, pensando nesse problema, disse, não, a gente não pode simplesmente pensar na maior parte e desconsiderar os outros 100%. Né? Os outros que podem sofrer um efeito colateral, ou seja, sofrer um desconforto, esse desconforto tem que ser minimizado o máximo possível. Então, é um aprimoramento. Então, no comecinho aqui, ele já dá uma dica mais ou menos da resposta. A moralidade, ou seja, o agir moral sobre o que é certo ou errado, não é a questão de agradar a Deus, ou seja, joga fora a Idade Média nesse sentido, e alguns filósofos modernos, muito menos a fidelidade a regras abstratas. O que está criticando aqui é Kant, a ideia de lei moral em Kant, que é uma fidelidade a regras abstratas. Né? Então, já jogou fora essa ideia. Então, os parâmetros de ação indicados no texto em conformidade com uma... Aí vamos ler as alternativas para ver se a resposta cabe. Letra A, fundamentação científica de viés positivista. Letra B, convenção social de orientação normativa. Letra C, transgressão comportamental religiosa. Letra D, racionalidade de caráter pragmático. E letra E, inclinação de natureza passional. Qual disso o texto está em conformidade? Dá uma olhada aí, um minutinho. Oi? E aí? Deixa eu olhar aqui no chat. E aí, nada? Véi, pode.
Eu fiquei em dúvida entre duas, mas eu chutaria. Eu fiquei em dúvida justamente entre essa D e B, mas eu chuto B. B de bola. É, B de bola. Eu chuto, né? Mas eu fiquei em dúvida ainda, mas vou chutar ela. E aí, mais alguém? Maria Eduarda, Gabriela, Joyce, Josenida já disse D, não foi? Gabriela Isso. chutaria B. Quando ele fala no caráter pragmático, pragmático quer dizer a prática, né? Então ele tem que ser feliz assim, Marcaria B, exaltado, né? Eduarda. Feliz em geral, né? A Uhum. liberdade geral, Aí, usando a razão, né? O que ele quer fazer, ele faz de um modo extrapolante. Eu acho que seria a letra D. Eu estou em dúvida, mas eu vou optar por ela. O que é interessante nessa questão aí? Essa questão, praticamente, cada alternativa é referente a algum pensador ou corrente filosófica. Mais ou menos uma ideia dessa. Né? Por exemplo, a letra A fala de fundamentação científica de viés positivista. Não tem muita coisa a ver, inclusive o positivismo vem depois desse povo aí. Mas o que ele queria dizer, talvez, na alternativa dessa, é dizer que o cara ia tentar fazer o que é moral ou imoral através da ciência. Então, não tem a ver com o enunciado. Se você ler o enunciado, não bate, né? A C, né, já está descartada, né? Transgressão comportamental religiosa. Eu acho até difícil caber direito assim as duas frases juntas. Né? Transgressão comportamental religiosa. Geralmente o religioso ele não transgride, enfim. Aí não coube porque já é eliminado, já é no comecinho do enunciado aqui, né? Então vamos lá. Letra E, inclinação de natureza passional. Também não cabe aqui, não tem nada que indique, inclusive. Nada que indique denunciado essa letra E. Então é uma das fáceis de descartar também. Aí vocês ficaram entre B e letra D. Né? Letra B e D. A B aqui, ela tem a ver com um filósofo específico. Um filósofo específico, não é a da alternativa. O letra B tem a ver com esse cara aqui. Deixa eu escrever até no chat aqui para vocês procurarem. Depois tem a aula dele, né? De Jürgen Habermas, sobre ética no discurso. Ética no discurso. Que tem a ver justamente com a ideia de convenção, tem a ver, né? Com a ideia de convenção, você chegar a um diálogo onde todos possam participar e que tem regras, esse diálogo, essa discussão ética sobre como agir, isso aí criaria uma ideia de uma normativa convencional. Quando ele faz do livro, né? A razão crítica e a razão prática. É isso? Então, a racionalidade vai estar ligada à razão. E o pragmático, à prática. Né? Mas aí é no Bentham. Aí é no Bentham. Cuidado. Aí está falando do Bentham. Quando a gente está falando de consequencialismo, utilitarismo, qual é a ideia do utilitarismo? É que o que é que diz que uma razão é boa ou mal? As consequências da ação. Basicamente isso. Então, as consequências da ação, você não tem como saber antes de fazer. Né? Não tem como saber antes de fazer. Você tem que fazer a ação pensando nas consequências dela, justamente porque ela vai afetar todo mundo de uma forma prática. Né? Como Joseneda falou, o pragmático tem a ver com essa ideia do prático. Não colocaram prático aqui até para colocar esse pragmático, que é mais conceitual, na verdade. Pragmático une teoria e prática ao mesmo tempo. Mas se colocasse prático, ficaria mais fácil de você resolver o enunciado. Ou seja, quando você vê qualquer coisa falando sobre utilitarismo, essa ideia de promover a maior felicidade para todos, tem a ver justamente com a ação ética que vai repercutir
no que seria bom para todo mundo. É mais ou menos essa a ideia. Aí nas aulas, se vocês olharem lá, as aulas estão gravadas, isso fica bem mais claro. Aí justamente, você só tem como saber se uma ação vai ser boa ou mal através da prática. Não tem como saber antes. Por isso que não tem como você ser fiel a regras abstratas, que é o que está aí no enunciado. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? E aí agora uma outra questão, já é a penúltima questão, uma sobre Kant. Aí eu vou dar uma lida aqui, que é longo o enunciado, para a gente ler com calma, para poder responder com calma. Isso é do livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, é um dos mais clássicos de Kant sobre ética. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. É a situação que ele propõe. Sabe-se muito bem que não poderá pagar, ou seja, a pessoa está lisa, batendo de liso e não vai ter como pagar, mesmo se pedir emprestado. Mas se vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Ou seja, pedir o dinheiro emprestado, mesmo sabendo que não vai pagar. É isso que Kant está dizendo. Isso não é o contrário do dever, não. Admitindo que se decida fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando o jogo está em apuros de dinheiro, vou pedir emprestado, prometê-lo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Ou seja, Kant está falando que quando a pessoa faz isso, ela ia criar uma espécie de imperativo categórico, que era, qual é o imperativo categórico? Quando eu tiver lascado, eu vou pedir dinheiro, dizer que vou pagar, mas não vou pagar. Essa é a norma. Então, é a ideia de, se eu fizer isso, o que é que acontece? De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, aí vem as alternativas. Representada no texto segue o quê? Letra A. Assegura que a ação aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Letra B. Garante que os feitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Letra C. Opõe-se o princípio que toda ação do homem possa valer como norma universal. Letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. E letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Dê uma lida aí, 2 minutinhos, que esse enunciado é longo, mas a resposta não é tão difícil. Dê uma lida para não errar a questão.
E aí, pessoal, chegaram à solução? Eu estou tentando reler aqui para ver se eu consigo, porque eu estou bem em dúvida. Mas Os textos de Kant nunca é fácil de ler, não tem jeito não. O texto mais fácil que eu li dele foi um texto chamado O que é Iluminismo, que é um texto que ele estava disputando um concurso com essa pergunta. Era tentar responder o que é o Iluminismo. Aí ele teve que escrever fácil para o povo entender. Só valendo dinheiro mesmo, né? Para esse miserável escrever direito. Aí ele escreveu. Então, outro texto, na verdade, também sobre educação, um texto mais facinho de ler. Um texto que eu passo para o pessoal de filosofia da educação, um texto mais tranquilo. Mas os outros que que ele é bom mesmo, dá para dizer assim, é pesado, difícil. Esse aí ainda está melhorzinho, não é tão ruim. Né? Como é que Josenildo disse? Letra B? Deixa eu ver. Letra B. E aí, Gabriela, Maria Eduarda, Joyce, Vitória Nascimento. tipo assim, eu tinha ficado em dúvida entre a B e a E, só que eu levei em consideração porque ele fala muito da ampla felicidade. Aí eu fiquei com o pé atrás e acho que eu não marcaria essa, não. Aí eu chutaria B. Meio assim, mas eu chutaria B. Porque foi entre elas duas que eu fiquei em dúvida. Entendi o raciocínio. Né? Gabriela, B ou C? Essa questão é aquele outro tipo de questão, fuleiragem, porque cada enunciado tem a ver com alguma corrente de algum filósofo ou algum filósofo. Outra questão, fuleiragem. Por exemplo, a letra A. A gente acabei de falar desse filósofo na outra questão. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Isso é ética do discurso em Habermas. Isso é ética do discurso em Habermas. A aceitação da norma a partir da discussão, ou seja, depois de chegar a um consenso. Esse é Habermas. Fuleiragem bruta. Né? Aí vem embaixo, letra D. Materializa-se no entendimento que os fins da ação humana podem se justificar pelos meios. Isso é aquela fuleiragem para tentar falar mais ou menos de Maquiavel, mas não é. Mas não é. Não tem nada a ver nem com Maquiavel e nem com Kant. Nem com Kant. Aí, letra E. Permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Aí vem a fuleiragem aí que tenta misturar, confundir você com a ideia do utilitarismo, que é aquela ideia de a ação tem que promover a maior felicidade para o maior número de pessoas pelo maior tempo possível com menor dano. Ou seja, que a ação individual produzisse a maior felicidade possível. Isso é utilitarismo, não é Kant. Não é Kant. E se você ler o enunciado não diz isso. Né? Tem que sempre estar preocupado com isso, porque às vezes tem alguma coisa, às vezes, que parece com o que o cara estaria falando, mais ou menos, mas não está no enunciado. E a pergunta é sobre o texto do enunciado. O texto do enunciado. Né? Aí, quem falou? Maria Eduarda ou Vitória? Foi quem? Vitória, C ou D? Aí a gente vai lá, né? O D seria essa tentativa de falar de Maquiavel, então é falso. Né? A letra E é sobre utilitarismo, é falso. Né? E letra A é sobre Habermas, então não dá também, né? Não dá. Então, Josenilda disse letra B. Né? Garante que os efeitos da ação não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Esse tipo de princípio tem a ver, na verdade, com outros filósofos que a gente vai trabalhar, não, que trabalham bioética, ou ética ambiental, né? Por exemplo, um filósofo como Peter Singer, que é falar assim, a gente tem que estar preocupado, é um aprofundamento, essa ideia dessa bioética, é um aprofundamento do utilitarismo, quer dizer assim, a repercussão da minha ação ética vai nas consequências da ação.
Mas as consequências da ação, no século XXI, a gente acabou acordando, despertando para o fato que ela não só repercute nossa ação no mundo, não só repercute para com a moralidade com os outros seres humanos, mas a nossa ação no mundo se torna uma ação ética, por exemplo, quando a gente polui que só a porra, porque a gente pode poluir tanto que comprometa a vida das próximas gerações. Então, eu vou estar sendo antiético com gente que nem nasceu. Se eu poluir demais e o mundo se acabar. Porque as consequências da minha ação agora gerou uma repercussão a longuíssimo prazo de destruir a vida futura. Então, a letra B tem a ver com ética ambiental, bioética, ou qualquer coisa desse tipo. Não é a correta. O que é a correta? É a letra C. Por que a letra C? A falsa promessa de pagamento, quer dizer, vou pedir dinheiro emprestado, mesmo sabendo que eu não vou pagar, não pode se tornar uma norma universal dentro da ideia de Kant. Por quê? O que é norma universal para Kant? É dizer assim, o imperativo categórico ele sempre funciona, tem que funcionar para mim, para os outros e para mim. Sempre. A ideia de Kant é sempre essa. É interessante por isso. Ou seja, eu não posso criar uma ideia de que eu vou pegar dinheiro emprestado e não vou pagar, porque eu não posso aplicá-la a mim mesmo. Porque não gostaria nunca de alguém pegar dinheiro emprestado comigo e não pagar. Não, se essa ação se tornar universal, ou seja, todas as pessoas começarem a agir assim, ninguém confia mais no outro, porque ninguém vai emprestar muito mais nenhum dinheiro para o outro, porque todo mundo vai correr o risco de não pagar. É essa a ideia. Eu não posso criar uma ação que ela corra o risco de ser invalidada. Né? Ser invalidada. Ou seja, por exemplo, Kant odiava a ideia de mentir. Mentir. Por que mentir? Porque se eu minto e eu assunto que as outras pessoas também podem mentir, então em quem a gente confia? Se a ação de mentir destrói esse tecido social que é a confiança. Né? Só que isso que Kant está falando é lógico, como foi na questão anterior, a ideia de regras abstratas. Porque se você for mentir, por exemplo, para salvar uma outra pessoa, um utilitarista vai dizer, é óbvio que você deve mentir. Né? Diário de Anne Frank, que ela escondia judeus dentro da casa dela. Quando batia a polícia lá, dizia, tem aí gente aí, ela dizia, claro que não, doutor, quer entrar? Entra aí, verifica aqui. Não achava, porque estava escondido. Ela mentia, e essa ação dela era uma ação muito mais ética do que estar preso ao princípio de não devo mentir. Entende? São duas filosofias muito distintas. Muito distintas. A lógica, o utilitarismo tem a ver com essa praticidade que a gente viu na outra norma. Então, para outra questão. Para Kant, lida-se sempre com essa ideia de que o princípio moral tem que ser universal, valer para todos, para os outros e para mim. Por isso que a resposta correta é a letra C de Cibola. Então, vamos passar agora para a última questão, para a gente encerrar. Já está quase 1h30. Então, a gente vai ver uma questão curta. E é aquelas questões que lasca todo mundo, porque ela é completamente fora dos padrões, dá para dizer assim. 2016, questão 1, quando as questões de filosofia e ciências humanas ainda vem no começo da prova. Agora vem a partir da questão 46. Né? Primeiro vem língua portuguesa, não sei o quê, depois vem 46. E ano que vem já deve mudar, né? Que o ano deve mudar ano que vem, inclusive. Vamos lá. É um texto de Schopenhauer, Aforismo para a Sabedoria da Vida. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Vocês sabem o que é resignação? Nesse contexto aqui? Não. Não. Essa resignação tem a ver justamente com esses desejos.
É essa ideia de supressão dos desejos. Por que ele está falando que parece com uma fortuna herdada? Porque se você, lembrando aquela ideia de Epicuro, da outra questão que a gente viu, se você é resignado e você não sente desejo por nada, nada lhe falta, literalmente, né? Você não tem nenhum desejo, por exemplo, de ficar rico ou de viver esbanjando. Não há propaganda no mundo que vai te convencer de querer correr atrás de um emprego melhor, de uma profissão fodona, de comprar um carro top de linha. Você não vai estar nem um pouco preocupado com isso. Por isso que parece o herdeiro de uma fortuna, porque você está livre das preocupações. Essa é a ideia de Schopenhauer. Só que isso aí parece com uma outra corrente filosófica, e a questão é sobre a outra. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo o qual a felicidade se mostra indissociavelmente, ou seja, extremamente ligada à letra A, consagração de relacionamentos afetivos, letra B, administração da independência interior, letra C, fugacidade do conhecimento empírico, letra D, liberdade de expressão religiosa, letra E, busca de prazeres efêmeros. Dá uma olhada aí, analisa direitinho para ver qual alternativa é essa. E aí, pessoal, última questão, qual é a alternativa? Josenida disse B, Elânia E, não é isso? Gabriela, Eduarda, Vitória. Peraí que eu perdi aqui. Fui olhar justamente para a tela na hora. Maria Eduarda E, Vitória B. Schopenhauer, ele tem uma peculiaridade imensa, porque ele era um filósofo que começou a estudar justamente o pensamento oriental, e ele começou a estudar muito budismo, e no livro dele é cheio de referências ao budismo, cheio. Principalmente o livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. E a saída para o sofrimento do mundo é justamente a resignação, né? É justamente você se livrar dos seus desejos, que é o que o budista prega, né? Você se livra do ego, para ser preciso, do eu,
O eu é uma ilusão formada justamente por esse desejo, essa ideia de se conectar no mundo. Por isso que você sofre. Você se livra dos seus desejos, você para de sofrer. Simples assim. E tem uma outra corrente filosófica que propôs justamente essa ideia de se livrar dos desejos, das paixões, de amortizar as paixões, que foi o estoicismo. Se você não tem paixões, você não se importa com as coisas, com o que acontece de bom ou ruim na vida, o bom ou o ruim, você não sofre. Você não antecipa coisas que podem acontecer, você não sofre. Tem toda uma série de filósofos que tratam disso. Como eu falei para vocês, um que eu gosto muito é Sêneca. Ele é muito claro no que ele diz. Sêneca e Epiteto. Epiteto é outro cara interessante. Ele diz para a gente não se preocupar com as coisas, né? Só se preocupar com aquilo que a gente, que está no nosso encalço, né? Que a gente possa fazer. Ou seja, lidar com a nossa reação ao mundo, não com o mundo. O mundo acontece, a gente não pode controlar o mundo. A gente só controla a nossa reação ao mundo. Né? A ideia de resignação ainda é mais forte, é isso, né? É a eliminação total dos desejos. Uma coisa parecida com isso, quem fez foi os estoicos, e tinha a ver com essa ideia da letra B, que é a ideia de administração da independência interior, que é a ideia de autarquia. Autárquico é o cara que ele meio que independe do mundo. Nietzsche gostava de dizer que os estoicos eram muito metidos a bosta porque eles queriam ser uma espécie de semideuses, né? Como se o mundo não importasse, ao ponto de, sei lá, um parente seu morrer, alguém próximo morrer, e você nem sequer derramar uma lágrima. Um relacionamento seu se acaba e você não liga porque você não está nada te importa, nada te abala. E ele dizia que isso aí não é vida. No final das contas, a grande parte do que a gente chama vida é lidar com os acontecimentos do mundo, não se livrar dos acontecimentos do mundo. É o contrário, né? Muita gente diz letra B, busca de prazeres efêmeros. O nome disso é hedonismo. Hedonismo, com H. Que também é uma espécie de corrente, né, corrente vulgar de pensamento. Vulgar no sentido assim, era do povão, a ideia de que o que é felicidade? Prazer, né? Felicidade é prazer. Felicidade é prazer. Né? Então, esses filósofos, grande parte dos helenistas, discordavam disso. Por quê? Porque qual é o problema do prazer? É que se acaba rápido. Né? Tomar uma, passa rápido. Comer muito, passa. Então, você tem que estar correndo atrás dos prazeres. Que é como diz aqui, ó, no começo do enunciado. Sentimos que toda a satisfação dos nossos desejos advindo do mundo assemelha-se a uma esmola, que mantém o mendigo vivo hoje e amanhã tem fome. Ou seja, se você precisa de prazeres carnais para se satisfazer, prazeres carnais, no outro dia você vai precisar de novo de prazeres carnais, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Tem gente que acha isso excelente, dizer, não, viver é isso e uma hora se acaba a vida, e a vida é só isso mesmo. Mas os outros filósofos dizem, não, mas isso é ser perturbado demais. Se a gente quer uma vida sem perturbação, a gente precisa deixar isso de lado, tirar essa vontade de satisfação dos prazeres para ter uma independência em relação ao mundo. O mundo deixa de te abalar, deixa de ser algo que te perturba. E você vira essa espécie de semideus, como diria Nietzsche, né? Então, essa questão aqui teve uma misturada boa, porque fala de Schopenhauer e fala de outra corrente, não diz qual é a corrente ou a tradição, mas que essa tradição tem a ver com a administração da independência exterior, que faz parte de um conjunto de helenistas, né? Muitos helenistas falam de coisas semelhantes. O Epicuro fala de uma coisa semelhante, mas principalmente os estoicos. Beleza? Deixa eu botar até aqui para aparecer na gravação. Beleza? Vou interromper a gravação para a gente encerrar aqui, ficar mais curto, que já tem 1 hora